Quer dizer, a gente está tendo aí um desmonte daquela governança que se criou depois da Segunda Guerra Mundial. Marco Rubio disse numa entrevista, né, que finalmente chegou a hora de ser um mundo multipolar. Então, diante de tudo isso, eu queria começar com a sua visão geral. Depois a gente desce a coisas mais específicas. Bom, é um mundo muito complexo, né? Nós estamos vivendo, de certa maneira, uma hora da verdade. Porque, evidentemente, os Estados Unidos construíram, basicamente foram os principais vitoriosos. A Rússia foi grande vitoriosa também, mas os Estados Unidos tinha muito mais influência. Então construíram um mundo, digamos, a imagem e semelhança do que eles desejavam e, digamos, eles eram um mundo em que eles ao mesmo tempo defendiam o interesse deles, o que é normal, mas isso de uma maneira compatível com uma ordem internacional. Havia grande diferença, que era a União Soviética e os países que a seguiam, na época, logo depois a China também. Mas, enfim, então o mundo era assim. Então você tem esse paradoxo que hoje, esse mundo foi o que digamos, na letra, é a ordem internacional vigente, é o multilateralismo, são as normas. Então você tem hoje um paradoxo que, se você vai ler o documento chinês, por exemplo, sobre o que é necessário fazer, é a ordem que os Estados Unidos criaram, é o multilateralismo, a Organização Mundial do Comércio, o reforço da ONU, enfim, evitar... Mas era um multilateralismo com um... Não, isso eu estou falando do que eles criaram. Tá. O que eles criaram é que, claro que sempre sujeito a conflitos, teve a guerra do Vietnã, problemas no Oriente Médio, né? Aqui, golpes de Estado da América do Sul. Não vamos ter ilusões também de que era um mundo que seguia as normas que estavam escritas. Mas, mais ou menos, você sabe que o La Rochefoucauld dizia que a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude. Então, de alguma maneira, havia sempre alguma defesa, né, nessas normas internacionais. Eu acho que o primeiro grande abalo na ordem internacional foi não só a queda do Muro de Berlim, mas todo aquele processo, o principal, a dissolução da União Soviética. Isso aí foi uma coisa inesperada, ninguém podia dizer que isso iria acontecer. Eu, por acaso, aí voltando ao Muro de Berlim, porque as duas coisas, eu tive 2 anos antes, um ano antes do muro cair, na Alemanha, eu tive nas duas, aliás, mas por acaso na Alemanha Ocidental, perguntando ao meu colega da época, eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, perguntei, vem cá, e você acha que algum dia vai unificar? Ele disse, não, eu acho que vai, mas isso não é nem para mim, nem para os meus filhos, talvez para os filhos dos meus filhos. 2 anos depois já era tudo. Enfim, então o mundo também muda de maneira inesperada. E eu acho que esse segundo mandato do Trump, o primeiro era assim, deu aquela impressão, uma pessoa muito voltada para o interesse americano, mas sem questionar, digamos assim, as grandes linhas da ordem internacional. Agora não. Porque o senhor deu um salto aí, quer dizer, depois da dissolução da União Soviética, teve a queda do Muro de Berlim e a gente começa a ter os Estados Unidos como uma potência praticamente incontrastável naquele primeiro momento. Aí começa Mas ela usava o multilateralismo. A primeira invasão do Iraque, por exemplo, quando o Iraque invadiu o Kuwait, a primeira vez que o uso da força, melhor dizendo, contra o Iraque foi aceito pela ONU. Né? Quer dizer, alguns países se abstiveram, mas nenhum votou contra. Então, foi a época que o Boutros Ghali escreveu a nova Agenda para a Paz. Né? Havia, digamos assim, havia, de certa maneira, uma aceitação de que os Estados Unidos, como dizia a própria Madeleine Albright, era a única superpotência remanescente, mas eles não sempre, também não estou falando de tendências, não quer dizer que tudo seja assim. Eles procuravam, sempre que possível, conduzir isso pelo multilateralismo, principalmente pela ONU quando era possível. Quando não dava para ser pela ONU, eles faziam pela OTAN. Raramente agiam sozinhos nos grandes problemas internacionais. Pela ONU, no caso, tentaram até continuar as sanções que continuaram contra o Iraque. Por exemplo, no caso do Kosovo não deu, porque aí a Rússia já voltava a vetar, porque a Rússia era muito ligada à Sérvia, então eles se recorreram à OTAN. Então também nunca foi um multilateralismo perfeito, mas havia um mito, né, de vamos respeitar as regras, etc. Certo. O que eu acho que é um salto realmente para aí, mas é um salto qualitativo.
o Trump atual, ele não quer saber, não há hipocrisia no que ele faz. É uma atitude de uma absoluta franqueza, em que ele não esconde o auto-interesse. Ele quer a Groenlândia, não é porque é bom para a paz, ele quer a Groenlândia porque ele quer o minério que tem na Groenlândia. Né? Pelo menos assim que ele faz. Ele praticamente diz isso, aliás, ele diz isso a propósito da Ucrânia também. Então eu acho que isso coloca o mundo... Quando ele olha para a Rússia, ele deve olhar aquela extensão imensa da Rússia, um país que tem 12 fusos horários, eu acho, e deve imaginar o que tem de possibilidade de investimento. Então ele não quer ficar totalmente brigado com a Rússia. Enfim, então... Por que o senhor disse essa palavra, chegou a hora da verdade? Porque eu acho que é o interesse nu e cru. O interesse não é disfarçado de... Ele pode até servir para alguma coisa positiva. Por exemplo, nós temos vários problemas. Né? No momento que nós estamos conversando, tem a questão das tarifas e tudo. Não sei se vamos falar disso. Quer dizer, então é muito complexo, são muitas coisas. Mas na conversa que ele teve com o Zelensky, por exemplo, que foi uma conversa muito rude, digamos assim, né? Mas ele disse uma coisa interessante, que assim, ele quer a vitória, eu quero a paz. Sim. E é verdade também. Certo. Então, e ele diz coisas no meio das entrevistas dele, eu não sei até que ponto isso vai se materializar ou não. Ele fala em desnuclearização, ele fala não usa a palavra eliminação, mas ele usa, se a gente pudesse ficar livre das armas nucleares. Ele não faz isso porque é bonzinho, mas ele sabe que tem um custo enorme para eles suportarem para a economia americana, para manter a paridade lá com a Rússia. O senhor acha que esse multilateralismo era um pouco de teatro e ele está sendo nu e cru e falando, a verdade é que... Eu acho que, digamos, como diz o La Rochefoucauld, eu acho que a hipocrisia vale a pena. A hipocrisia, às vezes, é civilizatória. Certo. Então você precisa manter certas regras. Por exemplo, você sabe, eu fui negociador na Organização Mundial do Comércio, tanto como embaixador quanto ministro, e você procurar soluções compatíveis com as regras sempre melhora a situação. Os Estados Unidos acabaram aceitando, não plenamente, mas eles aceitaram o veredito da OMC contra os subsídios do algodão. Encontraram lá uma solução que eles não mudaram muito a política, mas deram uma indenização para os nossos produtores. Então, quer dizer, isso tem uma utilidade. Isso não vejo acontecer no tempo do Trump. Não vejo acontecer. Ou seja, é a verdade nua e crua. A verdade nua e crua. Agora, por outro lado, também não vai parecer que está defendendo a Ucrânia porque está defendendo a democracia no mundo. Que é uma coisa discutível, muito discutível. Eu não vou dizer que é mais ou menos democrata, mas não é essa a verdade. Defender a democracia quando interessava, né? Então, essa política, digamos assim, um pouco missionária, que eu acho que os democratas e alguns republicanos também tiveram, eu acho que isso não existe mais. Ele vai defender o interesse de maneira deslavada e nós temos que nos reorganizar diante disso. É isso eu estava na Europa, eu estava em Munique, eu fui dar uma conferência de Munique, quando houve a famosa fala lá do vice-presidente Vance. Eles estavam desorientados, porque eles se acostumaram a viver. Tirando talvez o período do De Gaulle, um pouquinho talvez o período do Chirac, os europeus se acostumaram a se viver sob o guarda-chuva americano. Guarda-chuva em todos os sentidos, moral, militar, econômico. Então, quando de repente chega um presidente americano e diz, não, eu vou cuidar do meu interesse, vocês que se virem, ainda por cima vai visitar a candidata da extrema-direita, eles ficam totalmente perplexos. E é uma coisa curiosa, porque eu li analistas falando, quer dizer, eles não tinham mais uma política externa, os europeus. Eles tinham uma lealdade aos Estados Unidos, quer dizer, eles terceirizaram a política externa nesse sentido, quer dizer... Vai ter guerra, a grande política. A OTAN vai lá perto da Rússia. A França na África, a Espanha com o mundo árabe, um pouco, mas isso são coisas limitadas. Limitadas, então é um pouco isso, quer dizer, eles tinham... E aí agora eles vão ter que se organizar, certo? Agora o De Gaulle havia percebido isso. Por isso que o De Gaulle, lá atrás, criou a Force de Frappe, e ele queria uma maior independência. Você sabe que meu primeiro trabalho no Itamaraty, junto com o falecido colega Clodoaldo Guenei, foi sobre esse tema, os limites que tinha o De Gaulle para uma política independente por causa da expansão das companhias multinacionais. Já naquela época, esses 50 anos atrás, ou mais. Enfim, então agora
esse limite está óbvio. Eles não, e agora ele era compensado por essa, digamos assim, proteção. Né? Agora, eu também acho... O senhor estava lá agora, no discurso? O senhor estava na... Eu no discurso, isso eu não estava porque eu não fiquei vendo discurso. Eu participei daquilo que eu tinha que participar. Mas eu estava no evento. Li o discurso e vi o evento. Falei com o meu counterpart lá, minha contraparte alemã. O cara estava totalmente desorientado. Assim. Desorientado talvez não seja uma palavra justa, mas... Assim, impactado. Impactado, é. Agora, ministro, a Europa vai ter que se recolocar, se refazer diante dessa nova realidade. E nós, porque a gente também, o Brasil... A Europa, se fosse esperta e que fosse menos apegada a certos conceitos, ela assinava o acordo Mercosul-União Europeia. Para ela seria importante agora, talvez até mais para ela do que para nós. Por quê? Não, porque mostraria que ela ainda tem uma presença no mundo. A América do Sul, como Mercosul, mas digamos, a América do Sul não é uma coisa de se desprezar, é uma área grande, né, com população... Tem muito problema, mas também tem uma população de cultura elevada, tem um certo desenvolvimento científico. Então, eu acho que para ela seria não é que é uma alternativa, mas para ela atuar independentemente, não ficar eternamente... E tem conversa nesse sentido? O senhor acha que isso é possível? Eu conversei isso com o assessor especial, mas muito por alto, porque foi no dia seguinte. Eu saí de Munique e fui para Paris, porque eu já tinha uma conversa estratégica que eu tive com o Emmanuel Bono, falei para ele isso. Vocês vão pensar agora, porque agora é importante para vocês. Agora, eles ficam presos lá, sei lá, uma quantia... É 1% da população que é agrícola. Uhum. E eles ficam presos a isso, aí não sai. Agora, a gente sempre viveu também nesse mundo que estava estruturado dessa forma, que agora está virando de ponta cabeça, como o senhor falou, a Europa está impactada. E o Brasil sempre quis ser e teve a pretensão de ser essa ponte entre esse mundo ocidental e o sul global, que se chama, né? E agora tudo isso está virando de ponta cabeça. Como é que nós... O sul global não virou de ponta cabeça. Então, como é que nós estamos virando... O que... Deixa eu te fazer uma observação. Por minha geração, passou por duas mudanças estruturais imensas. Né? A primeira, que foi o fim da União Soviética, já não falo nem dos outros países da Europa Oriental, mas o fim da União Soviética foi uma tremenda mudança. Né? Porque a Rússia virou um país durante algum tempo mais dependente, a renda per capita caiu, a expectativa de vida caiu, né? Ficou um país, na época do Yeltsin principalmente. E agora tivemos uma outra, estamos tendo uma mudança imensa, que é os americanos renegando a ordem que eles mesmos criaram. Né? E isso torna o mundo está se procurando, ainda não é só a Europa, todos temos que nos entender. Né? Quer dizer, você diz assim, bom, vamos levar esse assunto para a ONU, mas será que ele vai ser tratado na ONU? Sabe? Renegando o seu papel de potência única também, não? Porque o Marco Rubio fala claramente, não é normal que o mundo tenha uma potência unipolar. Isso vindo deles. Isso é uma anomalia, um produto do fim da Guerra Fria, mas finalmente nós vamos chegar a um mundo em que vamos ter um mundo multipolar, com potências em diferentes partes do planeta. Muita gente não acredita que eles vão abrir mão de ser essa potência, mas eu não sei como é que o senhor vê isso. Eu acho que isso aí é uma percepção correta, de que eles não são mais a única potência. Ou seja, não é que eles estão abrindo mão disso. De fato, eles não são. É um fato. E em muitas questões, talvez não em todas, né? Mas em muitas questões a China já passou os Estados Unidos no PIB por poder de compra, até o número de estudantes que fazem doutorado, enfim, na ciência, em várias coisas. Algumas não. Eu acho que, digamos, a área mais avançada da microeletrônica, acho que os Estados Unidos ainda estão na frente. Mas com isso também, talvez um pouco na inteligência artificial, essas big techs e tal, mas também a tendência é haver. E eu acho que é preciso que aprendam a viver no mundo multipolar. E para nós temos que saber como nós vamos viver nesse mundo multipolar. Né? Porque, na realidade, não é, a gente fala às vezes assim, mas não é assim, Brasil, Índia, tudo igual. Não é. A gente tem que saber jogar com alianças variáveis, com ser capaz de ter amizades com vários países, ao mesmo tempo que a gente tem que fortalecer a América do Sul, porque o Brasil é grande, obviamente, mas ele precisa da América do Sul para
para se afirmar no mundo, até, digamos, em questões de minerais, lítio tem mais na Bolívia, tem no Chile, enfim. Então, eu acho que nós temos que... É um momento... É difícil isso, porque há muita diversidade também na América do Sul, mas nós temos que fortalecer a América do Sul e, ao mesmo tempo, nos relacionarmos de maneira inteligente com com as superpotências, que, na realidade, do ponto de vista econômico, são duas, do ponto de vista... Militar são três. Militar são três, mas do ponto de vista econômico... Pode falar. No ponto de vista econômico, a Europa vem logo depois. Então, também, a gente tem que saber jogar com isso. A nossa aproximação com a China é muito importante e tem que ser mantida. E alta? Mas peraí, mas é alta mesmo? É a foto, mas olha... Bom. Putin, Trump e Xi Jinping dividindo o mundo. E tem muitos analistas que acham que é isso que está acontecendo nesse momento, que pode acontecer, vão dividir o mundo. O senhor acha que eles vão dividir o mundo, que eles podem sentar e dividir o mundo? Eu não posso dizer que é a visão do presidente Trump, porque eu não sei, ele não falou isso, mas às vezes dá a impressão de que é isso. Os três sentam e dividem o mundo. Agora, você tem também outros fatores, quer dizer, a Rússia é forte militarmente, é um grande país. Então, daí divide com a Rússia, divide com a China, e ele fica com um pedaço, a Rússia com o outro e a China com o outro. Mas ela não tem um poderio econômico que outros têm, né? Tem muito poderio militar, inclusive informal, né? Esse grupo Wagner que atua na África, etc. Mas ela não tem o poderio econômico, a capacidade de inovação econômica que tem os Estados Unidos e a China, né? E outros países, né? Então, agora, mas veja bem, você nessa tripolaridade aí, você deixou de fora a Europa. Então é mais uma razão para reforçar a importância para a Europa do acordo com a América do Sul. Quer dizer, o Brasil não cabe nessa divisão, é isso? Não, o Brasil é uma potência que pode ser uma potência grande, será mais forte se ela estiver unida com a América do Sul, mas o Brasil fez a opção de não ter arma nuclear há muito tempo, então isso, de certa maneira, muda. Né? Nos enfraquece. Não sei se enfraquece, porque a gente também pode ter mais meios de negociar, por exemplo, você sabe que o Brasil e a China, até fui eu pessoalmente, por coincidência, com o Wang Yi assinamos um acordo sobre os 6 pontos para a paz na Ucrânia. Por que a China não lançou sozinha? Né? É porque também ela precisa digamos, de um pouco do soft power, como se dizia, que eu acho que o Brasil tem muito, quer dizer, é um país pacífico. Quantos países no mundo têm fronteiras com 10 outros e não tem uma guerra há 150 anos? Eu acho que isso eu não quero supervalorizar essa questão do soft power, sim, mas ela existe também, quer dizer, dá mais credibilidade. Uma proposta da China só é uma coisa, uma proposta da China com o Brasil é outra. Nesse impacto que a gente está falando sobre isso, dessa mudança, tem essa. Para a Europa tá claro, né? A Europa vai ter que se reinventar, vai ter que investir mais em segurança ou não. Eu acho, reinventar. Da obsessão de que ela vai ser invadida pela Rússia. Eu até entendo que a Polônia, os países ali fronteiriços, que no passado sofreram, mas, gente, quando eu ouço um escritor francês, que li no jornal, dizer que a Rússia tem um DNA, tem expansionismo no seu DNA, eu fico pensando, quem que invadiu? Eu falei isso muito antes de ter sido dito pelo Putin. Quem que foi o Napoleão que invadiu a Rússia ou foi o Nicolau I que invadiu a França? Sim. Quer dizer, foram os cavaleiros teutônicos que foram até lá. Enfim, então, não sabe, é uma coisa... Mas tendo uma bomba nuclear, como a França tem, a possibilidade dela ser invadida, ou da Europa ser invadida, diminui, vamos dizer assim, além disso, a quase zero, né? O De Gaulle pertence a isso, mas o De Gaulle falava também, a Europa, na época, não podia incluir Espanha e Portugal, porque eram ditaduras, né? Então ele falava dos Pirineus aos Urais. Ele não tinha essa obsessão de medo da época da União Soviética, que era muito mais forte, em termos relativos, do que a Rússia hoje. Então eu acho que ele tem que também conviver com essa realidade de que a Rússia vai... Porque quando houve a invasão da Ucrânia, e o Brasil sempre criticou que tenha havido a invasão, havia um pouco a ideia de que, isso foi expresso, vamos destruir a Rússia. Vários disseram, ou derrotar, mas a palavra destruir foi usada, em pelo menos um pronunciamento que eu ouvi. Gente, isso é uma coisa
impensável. Lógico. Né? E além do que seria talvez desastrosa, porque você imagina que lá todos aqueles países da questão, Chechênia, tudo independente, cada um. Né? Bom, enfim, então eu acho que é preciso entender que uma Rússia unificada é também um fator de estabilidade para o mundo e para a Europa. Né? Então, eu acho que dentro desse fator, quer dizer, como é que a Europa pode se fortalecer? Qual é a área? A África está é muito difícil, muito dividida e também lutando pela sua independência. E tem a América do Sul. Nós não vamos ser colônia da Europa, mas a América do Sul tem, digamos assim, uma boa possibilidade, antes da China surgir como um grande... Deixa eu só falar uma coisa para você entender essa coisa da multipolaridade. Antes da China surgir como uma grande potência, quando estava se lançando a ALCA, nós quisemos aqui, foi no governo Itamar ainda, vamos fazer um acordo com a Europa, porque isso é importante para o equilíbrio mundial. Né? Então, eu acho que agora é o caso da Europa perceber que isso é importante para eles. Entendi. E aí você tem um mundo mais equilibrado. Porque se você tiver uma Europa também associada à América do Sul, já é uma massa maior de países. Para não ter que se submeter a uma dessas três potências. Isso. É isso? Isso também. E o Brasil tem que jogar com as três. Pois é isso. Eu estava lendo aqui uma análise que falava isso. Quer dizer, a China, a Rússia e os Estados Unidos podem dividir o mundo tanto quanto quiserem, mas sempre vai ter uma parte do mundo que não vai caber nessa divisão. Né? E citando a América Latina. Então, a América Latina teria que se desenvolver fortemente, criar sistemas políticos sólidos, economias sólidas. Você vai ter, talvez, uma movimentação tripartite. E como não se submeter a ela? Se fortalecendo, mas o ambiente não está bom para nós na América do Sul, certo? Eu concordo com você, que eu mesmo disse numa aula lá que eu dei que no primeiro mandato era um mundo de oportunidades, agora é um mundo de desafios. Né? O seu mandato do Lula? É, do Lula. Mas, de qualquer maneira, eu acho que estruturalmente, claro que há casos extremos, eu não vou comentar país por país por razões óbvias, mas há casos extremos que fogem de qualquer regra, mas eu acho que a médio prazo a maioria dos países da América do Sul vão voltar a se unir. E eu achei interessante, por exemplo, a questão da votação na OEA, né? de não ter sido aceito o candidato que foi lá tirar fotografia com o presidente Trump. Eu acho que isso não é uma agressão ao Trump, nem uma agressão ao Paraguai. O Paraguai é um país muito próximo do Brasil, o Brasil tem todas as razões para ter boas relações. Mas a gente não quer que a direção do EA fique com essa marca de que é subordinado aos Estados Unidos. E você falou da Groenlândia, tem uma coisa que eu acho curiosa. Eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos quando eu era um jovem secretário. E tem um tratado que foi aplicado para as sanções contra Cuba, que é o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Os americanos chamam de Tratado do Rio, que foi assinado no Rio, que tem um mapa atrás, um mapa de aplicação. Você sabe que o mapa de aplicação do TIAR inclui a Groenlândia? Ah, é? Isso na época do auge da Guerra Fria, porque podiam ser os russos, mas... então agora, já é de então longe. Isso tem que tomar um certo cuidado aí com esse... Entendi. Então é uma coisa importante que as pessoas não prestam atenção. Entendi. Você vai dizer, mas o senhor foi ministro 8 anos, por que o senhor não fez nada para terminar com o TIAR? Eu não fiz porque eu achava que o TIAR, eu propus ao presidente Lula fazer, e já tinha morrido, de morte morrida, e que não precisava cutucar. Mas no governo Bolsonaro ele foi usado para justificar as sanções contra a Venezuela. Entendi. Então isso é uma coisa que tem que se olhar. Só para a gente resumir, é isso. Quer dizer, o Brasil não cabe nessa... Quer dizer, há um movimento, o senhor enxerga um movimento de possível... Tripolaridade? Eu acho que sim. Nessa mesma declaração do Rubio que você mencionou, é interessante porque ele diz que nós não queremos uma Rússia que seja totalmente dependente da China. Também não queremos que eles estejam inimigos a ponto de ameaçar uma guerra nuclear. Aquela declaração até surpreendentemente sensata. Mas eu acho que essas coisas não podem ser vistas assim de uma maneira muito rígida, entendeu? Quer dizer, você não pode... Sim, são 3 potências nucleares, grandes potências nucleares, as 2 europeias. O Reino Unido não tem mais nenhuma pretensão, eu acho, assim, e tem de vender, mas não de...
fazer. A França tem um pouco, mas também não terá capacidade de fazer o enfrentamento. Claro, ela tem talvez, não sei se o suficiente, capacidade de dizer, olha, se você vier aqui vai levar um pisão, vai chocar. Mas também não é para se concorrer com os Estados Unidos e Rússia, e mesmo com a China, acho eu. Agora, como é que você lida com isso sob outros aspectos? Quais são os países que têm mais capacidade também de desenvolvimento, mais potencial, né? Então aí eu acho que a América Latina eu acho que as relações com a China são muito importantes. É um pouco assim, não quero fazer comparação. Na época do Rio Branco, Barão do Rio Branco, ele se afastou um pouco da Europa e se aproximou dos Estados Unidos. Pode criticar até, dizer que se afastou demais ou não, mas o fato é que ele estava procurando se ligar a uma potência que tinha um dinamismo econômico. Tinha os Estados Unidos, né? E a Europa não tinha tanto. Eu acho que a gente tem que ter uma relação muito forte com a China. Mas já tem, né? Sim, mas tem que fortalecer, porque isso também não acontece. E nessa coisa tripartite, isso pode ser alterado? Eu acho que isso acho que pode ser fortalecido, porque eu acho que cada um respeita. Eu acho que a gente não pode ficar. O meu temor com relação aos Estados Unidos não é que eles vão invadir, que eles vão fazer isso aqui, não. Mas é que seja uma visão, e eles falam muito, os trumpistas falam muito em Western Hemisphere. Quer dizer, a visão deles de que... Aqui é nosso. Aqui é nosso. E no Brasil não tem que ser capaz de lidar com as diversas forças. Não Porque será isso está fácil. mais claro. É o grande desafio que a gente tem. Agora. Que não tinha antes do Trump. Tão claramente. Não tão claramente, porque os democratas eram mais educados, muitos deles são muito nossos amigos, até, né? Eles tiveram um papel importante aqui na transição, a gente sabe disso, mas o Trump ao contrário, na época pelo menos, não sei como será agora, mas eu acho que isso, de qualquer maneira, nós temos que ter uma política diversificada. E a China é o país que tem mais condições. Agora, temos que ter com a Europa também. Nós fizemos um acordo com a Europa de livre comércio. Então, nós queremos essa diversificação. Mas o grande desafio, resumindo, qual que é? Você falou, o nosso grande desafio... O nosso grande desafio é nesse momento, nessa divisão do mundo, não ser colônia de ninguém. Entendi. O senhor acha que a gente tinha que fazer um esforço maior de se aproximação com o Trump? Os bolsonaristas jogam muito com isso. Trump é aliado, aqui vai ter uma ditadura judicial, aqui tem um... Deveria haver do governo brasileiro um esforço para se aproximar mais, porque ele afinal é o presidente eleito, ele afinal está lá e está mandando. Mas ele está com foco em outras questões, basicamente. Eu acho que agora com as tarifas a gente vai ter que falar um pouco mais com o governo dele também. Né, e vai ter que agir de maneira que é a maneira normal, que é a reciprocidade. Não começa até... O Brasil é fraco para implantar uma reciprocidade, né? Falando na prática. Até com a questão dos vistos, uma dificuldade enorme você ter vistos americanos e você pega pessoas até de esquerda, progressistas, que têm ilusão de que não tendo visto você vai atrair muito turista. Não mudou nada no período que ele sem visto. Bom, mas eu acho que a reciprocidade é a base das relações internacionais. Mas isso não pode trazer mais prejuízo do que... Não acho, não. Eu acho que tem que saber usar. Você não pode dar um tiro no pé, você não pode botar uma taxa num produto que é essencial para você, que se você não tiver que comprar lá, vai ter que comprar mais caro em outro lugar. Mas eu acho que certos setores, não quero nomeá-los agora, mas eu tive muito envolvido, como você sabe, tanto no final do GATT, quanto no começo do OMC, etc. Eu acho que, digamos, nos setores de serviços e de propriedade intelectual, você tem áreas em que você pode atuar, que vai morder e que eles vão pensar duas vezes antes de botar tarifa no Brasil. Foi o que aconteceu no caso do algodão. Só que ali nós tínhamos o quadro da OMC para fazer as coisas. Agora não temos o quadro da OMC completo, mas está lá a OMC. Você pode chegar, fazer uma reunião, pode até nomear um panel, que você não tem, o processo não se completa porque não tem o órgão de apelação. Mas isso já nos daria uma base ética e moral também para uma ação. Agora, a ação, claro que não pode ser o Brasil colocando sanções para o carvão siderúrgico, alguma coisa dessa que nós precisamos. Agora, em propriedade intelectual, em remessa de lucros de alguns setores, eu acho que a gente poderia sim.
Agora, se a gente pudesse coordenar com a Europa, com outros países, isso nos dá mais força. Mas tá sendo coordenado? Só que está fora da minha alçada. Tá bom, mas o senhor está informado. Não, a gente vai aos poucos, eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Ontem eu vi o ministro Alexandre de Moraes deu uma palestra, acho que era na GV, né? E ele falou das Big Techs. E ele falou, a gente tem que reagir agora fortemente, senão a gente não vai mais ter jurisdição. A única força que a gente ainda tem é que eles dependem das nossas antenas. Então a gente pode suspendê-los aqui. Então eles são obrigados a cumprir as nossas leis, porque senão, como ele fez, suspende. Eu acho que o trabalho do Alexandre de Moraes é importante. E aí, ele citou até que a Starlink está querendo lançar satélites de baixa altitude para poder se livrar das antenas, e aí a gente perde a jurisdição. E eles são claros, eu entrevistei o advogado do Rumble, que ele falou, a gente vai cumprir as leis americanas, a gente não tem que ficar cumprindo lei de 140 países. Ele falou para mim, e o Alexandre, enfim, não por causa dessa entrevista, mas tocou nesse ponto. E essas Os americanos sempre tiveram essa visão, né? Da extraterritorialidade, a lei americana, etc. Mas agora eles têm a possibilidade técnica. Eles têm a possibilidade técnica e, mais que isso, eles estão no coração do governo Trump. Não é só o Elon Musk que está no coração do governo Trump. A posse do Trump mostrou isso. O que fazer diante disso? Eu não sei se em algum momento vai haver, vou dizer aqui uma coisa, eu não sei se em algum momento vai haver um choque também. Porque eu acho que são egos muito grandes ali. Entendi. E eu acho que em algum momento pode haver uma diferença. Mas enfim, não foi isso. Mas a gente tem uma briga de poder hoje. E essas Big Techs estão, de qualquer forma, no coração do governo e estão... Inclusive, eu ouvi de um ministro do magistrado falando, não, esse negócio do julgamento do Bolsonaro, os bolsonaristas estão pegando carona nessa briga maior. Essa briga é maior. Porque o Brasil tenta regulamentar as Big Techs. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro ficou pequeno diante das grandes questões que tem o mundo hoje. Eu acho que eles não estão... Talvez naquela época, certamente, ter um governo de extrema-direita no Brasil era uma coisa importante. Eu acho que hoje em dia, eu não estou dizendo que ele deixou de ser de direita, o Trump, mas eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a visão é um pouco diferente, mas, claro, existe um perigo, porque existe, inclusive, uma confusão muito grande em torno dos direitos humanos, em torno da liberdade de expressão. Nós sempre que defendemos a liberdade de expressão, eles estão tentando pegar essa bandeira. Então é complexo, nós vamos ter que ter várias lutas aí complexas, mas eu acho que... E aí é uma parte em que uma boa aliança com a Europa pode ajudar. Uhum. A Europa tem uma visão muito parecida com, eu acho, com o Brasil, sobre a necessidade de regulamentação, sobre o respeito, né, a integridade dos valores. Das Big Techs nós estamos falando, né? Sim, em contraste com as Big Techs. Sim, a Big Tech vale tudo. Será que a Europa não recua diante das pressões? Porque se a gente pegar o comércio da Europa com os Estados Unidos, eles dependem praticamente, né? CD... mas tem a China hoje em dia no caminho também. Então essas coisas, eu acho que no tempo... Agora estão falando meio já especulativamente. Sim. Mas no tempo da Merkel, os americanos eram contra um acordo de investimentos que a Europa está fazendo com a China, mas a Merkel ia levar para frente. Eu não sei para os novos governos como será. Você acha que para o Trump tanto faz se é o Bolsonaro ou o Lula? Eu não sei se tanto faz, mas eu acho que, digamos, essa questão, pelo que você mesmo colocou, das Big Techs, dessa tripolaridade, essa visão, digamos, hoje em dia não tem mais sentido você dizer eu sou contra ele porque ele é comunista. Mas ele está acabando de dizer que ele gosta do Putin, não tem mais isso. Então é o interesse. Uhum. Então, digamos, nessa questão do interesse, essa coisa muito ideológica, pode ser ilusão minha, mas muito ideológica, que é o bolsonarismo, né, enfim, muito ideológica nos mais variados campos, né? Eu acho que talvez se esvazie. Eu tenho esperança de que talvez se esvazie. O que haverá, digamos, o que eu acho que o Trump respeita é o poder. Isso ele respeita. E as pessoas que são capazes de agir. Ele respeita o Putin, ele pode até não gostar, mas respeita o Putin. Eu acho que ele respeita o Xi Jinping, né? E agora, se você ficar lá querendo adular, feito foi o Zelensky, alguns europeus, ele não respeita. Agora, eu queria
falar um pouquinho sobre o Brasil no mundo. Parece que o Brasil está ausente, perto do que a gente imaginava que poderia ser esse governo do Lula. Se a Europa está perdendo a voz, né? Quer dizer, a reunião para a paz na Ucrânia foi na Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, Ucrânia. Tchau. Ele tirou todo o resto. Mas eu acho que e aí a sensação que se dá é que o Brasil acabou... que o Lula pisou no freio, que o Brasil não está presente nas grandes questões do mundo como a gente imaginou que poderia estar. Não, mas eu acho que nós temos uma situação muito diferente hoje do que tínhamos, indiscutivelmente. Não é só o Brasil, a França, todos os países que tinham algum tipo de projeto. Agora, Projeto do quê? De interferência nas questões? De paz. Tá. Projeto de paz. Que tem várias etapas também, né? Se você for ver, essa ideia do cessar-fogo logo que possível está presente na Declaração Brasil-China. Há um grupo de... Eu acho que em algum momento em que o desdobramento vá ocorrendo, até para evitar os atritos naturais, porque existem muitos atritos naturais entre Rússia e Estados Unidos, vão precisar de mediadores. E aí, digamos, países como o Brasil ou a China, que é um país poderosíssimo, indiscutivelmente, mas que nessa primeira etapa ninguém vai diminuir que realmente o Trump quebrou o gelo na busca da paz, porque estavam todos os países do chamado Ocidente apoiando a Ucrânia. Quando os Estados Unidos adotou uma posição diferente, como os Estados Unidos é um país, é uma superpotência, ainda é, né? Claro, uma superpotência, digamos assim, as pedras do jogo têm que se rearrumarem. Mas eu acho que na medida que isso se desenvolva, que você vá procurar resolver os problemas territoriais, humanitários, culturais, políticos, eu acho que vão precisar de outros países também, e aí eu acho que o Brasil pode ser um deles. Eu acho que a gente também não vai insistir para ser. Eu acho que nós temos a proposta com a China, tem um grupo de países do Sul Global que são membros, alguns até que não são bem do Sul Global, como é o caso da Turquia, que são membros desse grupo de amigos da paz. Tem países como a Eslováquia que quer entrar, e Hungria, pode ser que entre, não sei, que são países que têm uma certa neutralidade ali. Que entre onde? Entre onde? No grupo dos Amigos da Paz, que foi criado pelo Brasil e pela China. Então eu acho que no momento adequado nós sim vamos ter um papel. Agora precisa acompanhar, precisa ter vontade, isso aí não depende só de uma pessoa, nem só de duas, nem só do presidente. Mas o presidente tem ainda essa... Primeiro, eu acho que é o seguinte... O presidente está indo à Rússia e à China agora. Está mostrando claramente que ele não está subordinado ele não é só Western Hemisphere, ele é sul global e sul global ativo, estando com as duas maiores potências do mundo, fora os Estados Unidos. Isso não quer dizer que a gente quer brigar os Estados Unidos, mas ele está mostrando que tem opções. Mas eu acho que isso nos ajuda a ter uma influência em outras questões também. Mas nesse momento a liderança do presidente Lula no mundo não está um pouco esvaziada? Eu não diria isso. Eu acho que a presença do Trump tomou conta de tudo com essas atitudes novas e inesperadas dele. Entendi. Mas você acha que no segundo momento é possível? Eu acho que no segundo momento vão ser necessários outros países. E aí eu acho que China, Brasil, Índia entrarão. E o presidente Lula está com vontade ainda? Porque eu recebi informações de que ele foi orientado a dar uma pisada no freio não pelo senhor, obviamente. E também, eu acho que o presidente também não se deixa orientar, ele é dono da cabeça dele. A pisar um pouco no freio, porque está com tanto problema dentro do Brasil para resolver, né? Inclusive da própria popularidade. Vai ficar falando de Israel, vai ficar falando da Ucrânia, vai ficar falando que era para ele pisar um pouco no freio. O senhor sente isso? Está fora da minha alçada. Mas o senhor está com ele todo dia. Isso, nem tem uma visão. Não, eu acho que... Bom, o senhor está com a sala aqui pelo menos ainda, né? Então... Não, eu acho que quando você tem muito... Eu acho que as duas coisas... Por exemplo, o Brasil teve agora um papel muito importante, porque a reunião foi na Embaixada do Brasil na eleição do candidato a secretário-geral da OEA. Isso não é pouca coisa dentro aqui da região. Agora, há momentos e momentos. Está lá o Putin conversando com o Trump, não vamos dar uma de Woody Allen e dizer que, olha, você tem que me ouvir também, não. Deixa as coisas evoluírem. Eu acho que eles vão precisar multilateralizar o processo, de alguma maneira. Eu acho que aí será o momento de nós entrarmos. De Trump, quando vai ser o momento de se aproximar dele? Ou ele vai ter que esperar ele olhar para cá? O
Vamos ver como se desdobram essas questões das tarifas, né? De repente até isso cria necessidade. Eu não posso adivinhar também se ele revelar sensibilidade, né? Entende que o Brasil é um país importante para eles também. Não sei. Bom, e o que o Lula vai fazer, o presidente Lula vai fazer na Rússia e na China? A Rússia tem um ato formal, né? É o dia da vitória. O dia da vitória, da guerra. Muito especial, mas vai ter uma reunião bilateral também com o presidente Putin. As datas, as certezas estão sendo ainda organizadas. Vai ter com o Xi Jinping também. E está previsto que ele vai ter com o Xi Jinping e será um dos poucos presidentes que estarão... A reunião vai ser uma reunião ministerial da CELAC com a China. Mas nessa ocasião, eu acho que os próprios chineses, vai estar o presidente da CELAC, os dois presidentes, o que sai e o que entra, que é Honduras e Colômbia, mas o único que não é presidente de nada, mas que será o Lula, para marcar de alguma maneira a importância que os chineses dão ao Brasil nesse diálogo com a América Latina e Caribe. E para nós, do ponto de vista, enfim, não só multilateral, mas também do ponto de vista bilateral com a China, para reforçar os projetos que foram assinados aqui pelo Xi Jinping, reforçar o nosso projeto de paz, que também é uma visão. É muito interessante você notar que nessas resoluções da ONU agora, veja que interessante, Estados Unidos e Rússia, a resolução na Assembleia Geral, Estados Unidos e Rússia votaram da mesma maneira, contra, votaram não. Estados Unidos sempre foi a favor, votaram não. Europa, basicamente, e Ucrânia votaram sim. Brasil e China se abstiveram. Você vê que são nuances de posição. Sim, sim. São interessantes. E quando teve, só para a gente encerrar o assunto do Trump, quando teve uma certa investida contra o ministro Alexandre de Moraes, até depois o Itamaraty se manifestou e tal, né? Isso causa alguma apreensão? Uma tentativa, talvez, de uma interferência maior no jogo interno aqui? Não, causa preocupação, vamos dizer, mas eu acho que estão mais ou menos entendendo que é um jogo mais complexo, que o Brasil não vai abrir mão da sua soberania, né? E que se eles quiserem atuar aqui, tem que atuar de acordo com as nossas regras, que não são arbitrárias, são para todos e que são para proteger os cidadãos. Agora, eu acho que aí vai acabar havendo uma diferença entre as big techs, que têm o interesse puramente econômico delas, e a política, que terá que levar em conta. A americana que vai ter outros interesses internos deles em relação ao Brasil, né? Que não se limita às big techs. Vamos falar um pouquinho de Venezuela, que sempre é o nosso assunto obrigatório, né? Como é que estão as relações? Há uma volta de diálogo? Houve muitas críticas, até do Dirceu, falando que o Brasil não tem que ficar classificando o que é democracia ou não. Não, mas eu mesmo disse isso. Nós não temos que classificar. Agora, nós participamos como testemunhas de um acordo, o Acordo de Barbados, e isso obrigava a todos os lados, inclusive ao governo. Eles chamaram vocês para ser testemunha, né? Eles chamaram para a gente ser testemunha. Quer dizer, não é que o Brasil foi lá se meter, quer dizer, o Maduro chamou e pediu a presença de vocês. Eles confiavam, eu tive antes com ele, bom, primeiro ele veio ao Brasil, também chamado pelo Lula, eu tinha estado lá antes, voltei lá quando começou a haver uma outra questão complexa, mas é o problema com a Guiana, porque nós não queremos uma guerra aqui na nossa fronteira norte. Estava inclusive para assinar um acordo, né, da Petrobras com eles, o Haddad está vindo para lá. E nós temos todo o interesse em manter as relações normais. Agora, eu não quero ficar calcando esse ponto, porque eu não tenho interesse em criar irritação. Agora, eu estive lá, eu fui recebido pelo Maduro, fui recebido pelo presidente da Assembleia, que era, aliás, a pessoa com quem eu tinha contato mais frequente. E nos disseram uma coisa e aconteceu outra, só isso. Mas como é que está o diálogo agora? Porque agora está estabelecida uma situação de fato. Ele é o presidente e não vai sair de lá. E nós vamos ter relações normais. Agora, relação normal não significa necessariamente beijos, abraços. Entendi. Mas está tendo uma... Está tendo, a nossa embaixadora está lá. Hoje em dia, o que mais nos está se incomodando é esse negócio dos asilados na Embaixada Argentina.
porque nós assumimos uma responsabilidade que era, na realidade, simples, que é proteger os interesses. Já tivemos isso, aliás, da própria Argentina, na Inglaterra, depois das Malvinas, e tivemos no Irã. Estou falando assim de cabeça, que eu me lembro. Proteger os interesses do quê? Proteger a inviolabilidade da embaixada? A inviolabilidade da embaixada, mas coisas simples. Chegar lá precisa de um visto para a Argentina, então o brasileiro que dá. Ou um documento comercial, você abona. Enfim, coisas desse tipo, que é proteger os interesses. Só que nós herdamos o asilo, que não fomos nós que demos. Mas estava lá. Então aí isso cria uma dificuldade, e se isso fosse facilitado, ajudaria muito também no lado político, aqui também, Itamaraty e tudo. Agora, nós não temos nenhuma restrição, não fazemos nenhuma restrição a que empresas brasileiras estabeleçam lá. Acho até bom, porque é uma maneira da gente ter uma influência positiva. Nós nunca reconhecemos o governo da oposição. Até em Munique, esse Edmundo colocou uma coisa falsa de que nós tivemos uma conversa. Nós não tivemos uma conversa. Ah, é? Ah. Eu estava andando, alguém me chamou Celso, eu me virei, ele estendeu a mão, eu estendi a mão, porque até você se notar a conta. Claro. Obviamente estava querendo criar. Não, nós não reconhecemos não reconhecemos a vitória da oposição. Eu fui já dezenas seria exagero, mas vários intermediários procuraram ver se eu tinha, enfim, se podia estabelecer um diálogo com a Corina, e eu sempre me neguei. Tá, certo. Ou seja, não está tendo uma aproximação maior com a Venezuela, então. Está tendo a mesma coisa de sempre. Ou seja, um reatamento de relações maior com a Maduro. Eu acho que se houver relações econômicas, a gente até incentiva. Entendi. Políticas é mais complexo, porque eu acho que é um problema, a gente vai continuar acompanhando com interesse. Mas eu acho que eles têm que haver lá uma coisa gradual e segura, de preferência não tão lenta, mas gradual e segura. Vai ter eleições para o governador, vai ter eleições para parlamento, parlamentares. Então, quem sabe, vamos ver se isso melhora. E como que está com a Argentina? A Argentina com o Itamaraty, não falo com ninguém, não tem nenhuma relação. O senhor não tem nenhuma relação com eles lá? Não tenho nenhuma. Pessoal nenhuma. Eu tinha muita relação com o governo do Alberto Fernandes, obviamente, né? A Argentina tem que ser levada em conta, indiscutivelmente, tem que manter uma relação normal. Naquilo que a gente falou de fortalecer a América Latina, eles estão um pouco desgrudados, né? Ele está colado no Trump, esperando ali muita ajuda, né? Não posso comentar, não tenho o que comentar sobre isso. Mas eu acho que é isso. A Argentina precisa mais de nós, como nós, até de certo ponto deles, do que eles dos Estados Unidos. Sim. Então, e eu acho que nós manteremos uma relação normal, compramos gás, investimos, tudo isso normalmente. Agora, não dá para ter uma relação calorosa com a pessoa que fala mal do presidente brasileiro, explicitamente. Que diz que a Alzheimer financiou. Aí não dá, sabe? Também não briga, sabe? Não fica. Deixa pra lá, esquece. O Trump pelo menos não fala, né? Mal do Lula em si, não, né? Diretamente, não, que eu me recorde. Nunca ouvi nada mal, nunca ouvi falar nada mal. Não. Fala bem do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, mas não fala mal do Lula. Mas não fala tanto também, eu acho. Vamos esperar como é que as coisas evoluem. E o Trump quer, só pra gente ficar um pouquinho mais na Ucrânia, por que ele quer tanto fazer esse acordo? Ele quer tirar um pouquinho a Rússia da esfera da China, ele tá... Por quê? Eu acho que é uma série complexa de assuntos. Eu acho que isso que você falou é verdade, foi dito pelo Rubio, né? Pelo Marco Rubio. O quê? Que não queremos que ela seja um sócio menor da China. Tá. Né? Já é ao mesmo tempo, tem oportunidades econômicas que ele deve imaginar, né? Porque com esses big techs todos, já deve saber tudo que tem lá na Sibéria, etc. e tal, não sei. Eu acho que ele tem uma preocupação com a economia americana. Me dá a sensação, pelo que eu tenho lido. Curiosamente, os republicanos que sempre foram mais falcões, né? Mas, na realidade, ele tem uma preocupação com o gasto militar.
como isso afeta. E ele sabe que para diminuir o gasto militar tem que ter a paz com a Rússia e com a China, mas primeiro com a Rússia. Então eu acho que essas são as razões principais, né, ao meu ver. E, bom, além daquilo que, estou dizendo, além daquilo que eu naturalmente concordo, que a posição da Europa e da Ucrânia era uma posição errada, também com esperança de conseguir coisas que não eram possíveis de conseguir. Quais? E com relação à Rússia, né? Quer dizer, que a Rússia fosse aceitar uma derrota, que fosse retirar as tropas todas. Ah, sim. Assim. Aceitar a OTAN ali na porta dela. Aí já é um outro assunto mais complexo, sim. a gente pode conversar. Mas então ele, nesse ponto, tem um lado do realismo, da possível diminuição, ou pelo menos contenção dos gastos militares. Ele falou disso, inclusive em relação às armas nucleares. Ele falou até em desnuclearização. É o primeiro presidente que eu ouço falar em desnuclearização. Usar essa palavra que o Brasil sempre usou. Primeira vez. Eu não sei se ele está falando para valer ou não sei. Sim. Mas é a primeira vez. Né? Bom, e também essa coisa de fazer, como já foi dito, é o Kissinger às avessas. Né? O Kissinger procurou se aproximar da China para enfraquecer a União Soviética. Ele agora está se aproximando da Rússia para enfraquecer um pouco a China. Então, que é um baile antigo já, né? É um baile desde os tempos do Stalin. Não sei se é um baile ou uma homenagem a Troá, mas de qualquer maneira é complicado. Né? Enfim, então eu vejo essas questões. Enquanto que, digamos assim, no Partido Democrata, ele vivia um pouco desse messianismo, de mudar o mundo, de fazer todo mundo democrático. Vou entrar na questão dos interesses e da hipocrisia. Se é interesse ou se é não, mas enfim, mas era assim. Então gastava cada vez mais, etc. Oriente Médio. Isso. Você queria Oriente Médio. Eu nunca vi Oriente Médio tão mal. E eu fico com muito medo. Eu tenho mais... Claro que na Ucrânia você está mexendo com potências nucleares, com fusão, então também é gravíssimo. Mas no Oriente Médio eu vejo uma coisa mais difícil de solucionar e vejo a solução se distanciar. Eu fui, na época do governo Lula, né, eu fui 5 vezes a Israel e 5 vezes a Palestina. Nos outros governos? Do primeiro e segundo, né? 5 vezes. E depois fui de novo, mas nessa época eu fui 5 ou 6 vezes. E havia um espírito de buscar uma negociação. Muito difícil, todo mundo se xingava, se falava publicamente, mas falavam entre eles. Né? E agora eu vejo uma atitude que é uma atitude de destruição, de eliminação. Gente, o Sharon, que era o mais duro, que provocou lá a segunda intifada, etc., por causa daquele passeio dele lá no tempo, né? O Sharon retirou os assentamentos de Gaza. Não porque ele era bonzinho, palestino, porque ele via que aquilo era um problema, que não só ia causar problema para ele. Então era outra visão do que poderia ser a solução. E hoje eu vejo isso muito complicado. Eu vejo complicada também, embora obviamente o governo do Assad fosse um governo totalitário ou autoritário, sei lá, mas era um governo mais plural do ponto de vista até da composição, tinha mulheres, tinha cristãos, tinha pessoas de várias e agora eu não sei como é que vai ser o Estado Islâmico, né? Praticamente. Eu não conheço, mas outro dia morreram 1000 pessoas, não sei direito como é que foi ainda. Só li a notícia de que morreram 1000 pessoas. Então, é uma coisa muito complicada a Síria, porque também são muitos grupos, deve ter restos lá do Estado Islâmico também por lá, enfim, complexo. E, digamos, isso expõe mais o Irã a um possível ataque de Israel, né? E isso seria muito complicado. Agora, mais uma vez, o Trump, de maneira inesperada, os iranianos não confirmaram, aliás, mas diz que escreveu uma carta para o Khamenei, né, o líder supremo, propondo alguma coisa lá sobre a área nuclear. Tema que, aliás, o Brasil teve experiência, teve trabalho junto com a Turquia, e que talvez tenha sido, na época, muito importante. Eu recebi aqui o chefe da CIA americano, o Bill Burns,
E ele disse em todas as palavras, acho que ele agora não está no governo, eu posso dizer que o acordo que vocês e a Turquia fizeram abriu o caminho para a gente fazer o JCPOA. Que depois foi abandonado, né? Hã? O acordo deles que depois... Mas agora o Trump está de novo interessado, não sei de que maneira, entende? Mas o senhor disse que nunca viu uma situação tão ruim, é isso? Nunca vi uma situação tão... Isso aí é o lado positivo, eu acho. Um aspecto que pode ser positivo, potencial positivo, essa coisa do Irã. Mas no mais todo, muito complicado. Muito complicado. Uma atitude muito belicista de Israel, de dizer destruímos, vamos tomar tudo, vamos colonizar Gaza, não vai ter mais Palestina em Gaza. Eu acho isso muito... Isso, o Trump também... Não, o Trump falou uma maluquice lá, né, que ninguém pode levar a sério. Não pode levar a sério a questão do resort, mas o senhor não acha que deve levar a sério a questão de tentar o deslocamento da população? Eu acho que tem que esperar um pouco para saber. Pode ser, mas ali eles têm muito interesse nos países árabes, e se há uma coisa que une os países árabes, lá muitas coisas desunem, mas há uma coisa que une, que é o respeito à população palestina. Não ao Hamas, necessariamente, ou não a... Cada um lá tem a sua preferência. Hoje em dia, até eu diria que a maioria apoia a mesma autoridade palestina. Eles não vão aceitar uma solução desse tipo. É isso. Algo mais? Muito obrigado. Tá bom?